Primeiramente, boa tarde a todos e dizer que o sindicato ele agradece a presença do Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará, Sinditran, agradece os que aqui se fazem presentes e também lamenta a ausência de pessoas e entidades importantes na busca da melhoria da qualidade de vida e, de um modo geral, da mobilidade urbana que hoje o trânsito se encontra com dificuldades. Queremos apenas destacar um pequeno texto para fundamentar, para enriquecer o debate. E essa necessidade desse evento, ele se traduz assim, de uma forma gigantesca, por conta dos dados que oficialmente mostram e também que no dia a dia nós, enquanto cidadãos, percebemos. A necessidade da realização desse evento toma uma importância significativa quando nos deparamos com a realidade que hoje o trânsito e, consequentemente, a mobilidade urbana enfrenta. O cenário do trânsito no estado do Pará tem se apresentado de forma caótica. Não temos uma política estadual de trânsito eficiente e eficaz, que possa promover uma educação, uma fiscalização, uma engenharia e os serviços, e ainda assim a mobilização nesta área com responsabilidade e comprometimento. Isso é comprovado através dos números de vítimas sequeladas e mortas nos últimos anos, que só vem aumentando. Dados concedidos pela Unidade Central de Planejamento e Estatística do Detran Pará mostram que ocorreram 5.127 acidentes de trânsito, sendo 2.640 feridos e 282 mortes. Esses dados são deste ano, de maio deste ano, então do final para cá, até maio. Assim, acreditamos que esse evento se reveste, como inicialmente destacamos, de importância significativa e especialmente a presença dos poderes executivo, o legislativo e também o judiciário. Deveríamos ter a presença dessas entidades, porque é com eles, para eles e para a sociedade que estamos buscando a melhoria. Milhões de cidadãos vêm perdendo suas vidas ou passam longos períodos em hospitais, afetados por comportamentos que, de certa forma, dificultam e, às vezes, ceifam a vida de pessoas que, muitas vezes, não estavam envolvidos naquele evento. E, por conta desses comportamentos, o trânsito hoje se tornou uma questão de saúde pública, porque suas vítimas, de certa forma, passam longos períodos em hospitais e isso mostra os custos com a saúde pública, de certa forma, poderiam ser evitados. É dessa maneira que o Sindicato dos Trabalhadores de Trânsito do Estado do Pará, cumprindo seu papel como entidade preocupada em contribuir não somente com a melhoria dos servidores que diariamente estão expostos ao perigo que hoje o trânsito oferece, mas, sobretudo, com a segurança da sociedade em geral. Para tanto, propõe esse espaço de debate e convidou a todos. Mas, que bom que temos pessoas que estão aqui dispostos e comprometidos com a causa que o trânsito hoje se apresenta. Então, vamos compor a mesa e agradecer a todos vocês de coração por conta da responsabilidade que vocês assumem nesse sentido e nesse momento de estar aqui presentes. Queremos chamar a senhora Elizabeth Carvalho, que é diretora jurídica do sindicato,
Por favor, Elizabeth, uma salva de palmas para ela. A Elizabeth será a mediadora. Como aparentemente temos um representante, então será um debate, um diálogo e uma conversa muito positiva no sentido de buscar essa alternativa. E essa única pessoa é o Zé Carlos, candidato ao governo do Estado do Pará pelo Partido Verde. Muito obrigada, Zé Carlos, pela sua presença. É assim que a gente mostra no dia a dia o grau de responsabilidade, comprometimento e envolvimento com questões que afetam diretamente a vida da sociedade em geral. O sindicato sente-se feliz e honrado, Zé Carlos, em tê-lo como representante em busca do legislativo. Vou passar a palavra para a Beth, que vai... Primeiramente, boa tarde a todos e a todas presentes nesse evento organizado pelo Sinditran. É com muita honra recebê-los para a gente dialogar e também conhecer a proposta na área de trânsito a nível estadual pelos candidatos ao governo do Estado do Pará. Infelizmente, a gente percebe que ainda há muita falta de interesse perante os candidatos ao governo do Estado do Pará. Trânsito não é brincadeira. Trânsito também deveria ser visto com responsabilidade e comprometimento. Deveria ter todos os candidatos ao governo do Estado aqui presentes, juntamente com a sociedade e as entidades sociais, para a gente escutar o que eles têm, o que eles pensam para ser implementado sobre ações na área de trânsito. Porque até então, a política estadual de trânsito, nesse governo e nos governos passados, infelizmente, não se tem. Nesse governo, então, a gente nem se fala política estadual de trânsito. Infelizmente, é um governo que veio, mas não veio para quê? Então, mediante essa situação caótica de trânsito, a nível do Estado como um todo, nós, como diretoria, pensamos em elaborar esse evento para trazê-los e sabermos o que vocês pensam, juntamente com as entidades sociais que nos procuram, relatando suas dificuldades, o transitar, é muito difícil, atropelamentos, mortes, e a sociedade de uma maneira geral. Então, é com muita honra e te parabenizo, candidato ao Partido Verde, Zé Carlos, por você estar aqui com a gente. Demonstra que você está comprometido, que você tem vontade. Então, desde agora, nós agradecemos. E passo. E como é que vai ser a dinâmica? A dinâmica seria que 20 minutos para cada candidato iria explanar a sua proposta de trabalho. Posteriormente, nós iríamos abrir para as entidades presentes e a sociedade, o que elas poderiam ajudar a complementar a tua proposta e a proposta dos candidatos. Infelizmente, só está você aqui presente, mas que bom que isso vai ser registrado, né? Todos nós vamos sair aqui dizendo assim, existe um candidato que realmente está preocupado com o todo, na área da saúde, na área da educação, na área do trânsito, na área do meio ambiente. Porque o governante ele tem que se preocupar com todas as vertentes, porque todos fazem acontecer um governo. E a gente precisa sair dessa mesmice, o Estado do Pará, e se tornar um Estado moderno. Então, passo a bola para você. Obrigada. Primeiro, eu queria parabenizar o sindicato por essa iniciativa. Eleição é um momento de debater os problemas da sociedade, discutir e tentar encontrar a solução para os problemas gerais da sociedade. Então, na medida que o sindicato promove um debate, eu jamais ia deixar de vir aqui, até pela minha origem, né? Minha origem política começou no movimento sindical, eu fui dirigente do Sindicato dos Gráficos, depois dirigente da CUT, aqui no Estado do Pará, fundador da Central Única dos Trabalhadores, e nunca eu ia deixar de atender o convite do sindicato. Os sindicatos, qualquer sindicato interessado em debater, eu aplaudiria. Eu fui, por exemplo, na CUT, pedi à CUT que fizesse
uma reunião da Central Única, pedi às outras centrais, mas até agora eles não realizaram reunião nenhuma. Então, por isso eu parabenizo o sindicato por essa atitude e lamento, né, que os outros candidatos não tenham vindo aqui para a gente conversar sobre um problema que, na minha opinião, é um problema gravíssimo que atinge todas as sociedades, todas as cidades médias do estado do Pará hoje, com gravíssimos problemas, gravíssimas situações, porque não é só a questão do trânsito em si, é o efeito que ele provoca na qualidade de vida das pessoas, né? E o custo que nós estamos enfrentando hoje para sustentar 90% de ocupação dos leitos do Hospital Metropolitano com vítimas de trânsito, principalmente de moto, né? Então, muita gente que diz, olha, construir um Hospital Metropolitano, mas o que é que adianta se a pessoa que está hoje acometida de uma doença, de uma enfermidade, de qualquer outro tipo de mal, não vai ter uma vaga no Hospital Metropolitano porque ele está ocupado 90% com pessoas vítimas de acidente de trânsito. É um custo altíssimo que a gente paga, não só da intervenção, porque são casos graves praticamente, né, que chegam lá e caríssimos, e o leito ocupado, a UTI ocupada por muito tempo, ela tem um custo de hotelaria fantástico, né? Além do medicamento, além do tratamento, além do ocupamento, da ocupação dos equipamentos que são caros, né? O custo é muito alto que nós estamos pagando por isso. E, então, para mim, é muito importante que os outros candidatos tivessem atendido, aí, principalmente o governador do estado, que viesse aqui, porque quando eu vim de lá para cá, eu vim pensando qual seria a desculpa dele com relação à questão do trânsito. E até me ocorreu que ele poderia culpar o Japão, né? Porque na medida que as motos são fabricadas pela Yamaha e pela Honda, né? Então essa é a culpa do Japão, porque agora ele, no programa da TV Liberal, ele disse que a culpa da violência não é dele, e a culpa das escolas não é dele, porque ele recebeu assim, a culpa do saneamento do estado do Pará ser ruim é porque não tem recurso, então nada é culpa dele. Então eu pensei, quem sabe se ele não vai culpar o governo do Japão por ter permitido a criação da Yamaha ter feito moto e a moto vir bater aqui e provocar esses acidentes todos de trânsito que nós estamos tendo no estado do Pará. Então eu fiquei esperando aqui, curioso saber que tipo de desculpa ele daria para isso. Então, dito isso, eu quero dizer para você o seguinte: para nós do Partido Verde, por que é importante a questão do trânsito? Por que é importante você ter uma boa e eficiente política de trânsito? Primeiro, para nós é fundamental e é moderno o problema a questão da mobilidade urbana, né? O problema de mobilidade urbana hoje afeta todas as cidades, principalmente as regiões metropolitanas, né? Essa situação de você se deslocar em menor tempo, com menor custo da sua casa para o comércio, da sua casa para o trabalho, da sua casa para o lazer, ele é fundamental e faz parte do planejamento urbano que nós não temos, né? Nós temos uma ausência completa de planejamento urbano. E para nós isso é importante por quê? Porque nós vivemos uma crise mundial no planeta, que é o aquecimento global, né? E todo o deslocamento urbano hoje ele é feito principalmente no Brasil, feito com a queima de combustível fóssil, né? E a gente vê, a cada dia, agravando-se mais o problema do planeta, com a emissão de dióxido de carbono, de enxofre. A grande maioria das pessoas nas cidades tem problemas seríssimos respiratórios, né, provocados por partículas que são emitidas pela queima do combustível fóssil. E vocês sabem que a moto, proporcionalmente, emite muito mais poluente do que o outro veículo, o automóvel, coisa parecida. Então, a mobilidade urbana para nós, ela é fundamental do ponto de vista da qualidade de vida das cidades. Porque além de provocar doença respiratória, além de provocar, alterar o clima do planeta, também altera a qualidade de vida das pessoas, né? Quanto tempo as pessoas passam hoje se deslocando num trânsito infernal, num trânsito que cada vez mais é difícil de você chegar onde você quer, né?
Você lembra que em Belém, quem é mais antigo aqui em Belém, você podia dizer, olha, espera aí em Marituba que eu já estou chegando. Hoje a gente não sabe calcular que hora a gente vai chegar em Marituba, né? Ou então a gente vai para o município de Maracanã, de Marapanim, qualquer um desses que tem um balneário e quando chega no domingo a gente começa a se preocupar. Como é que eu faço para chegar em casa, né? Será que eu vou cedo para não pegar o engarrafamento? Aí eu quero dizer, eu vou cedo. Aí quando todo mundo pensa que vai cedo, aí você pega o engarrafamento. Não tem saída, né? E quanto mais a ausência de planejamento letal para essa situação da gente. Então, o estresse que dificulta muito a vida das pessoas, você rouba tempo das pessoas, tempo que ela pode estar com a família, tempo que ela pode estar com lazer, tempo que ela pode estar evoluindo culturalmente, tempo que ela pode estar dedicando à educação, ou coisa parecida, ela está dentro de um transporte, seja do seu carro particular, seja do ônibus, seja de outra coisa mais. Então, a qualidade de vida das pessoas fica comprometida por causa da mobilidade urbana, né? Uma outra questão é o seguinte: nós aqui no estado do Pará, há mais de 20 anos, quando o governo do estado do Pará fez um convênio com a JAICA, né? A JAICA veio para cá, fez um levantamento e disse, em 1916, essa cidade vai parar, né? Ela vai travar completamente, não tem saída para ela, né? Por quê? Porque para ela não chegar a isso, você tem que fazer um sistema público de transporte, um sistema público completamente interligado. Então nós precisávamos ter ônibus, você precisava ter o sistema fluvial, você precisava ter as bicicletas, o sistema de cicloviário integrado e o sistema de caminhar, de ir a pé mesmo, nos pequenos deslocamentos. Quer dizer, você planejar a cidade para que o emprego fique perto da moradia, o lazer fique perto da moradia, e você não tenha que se deslocar grande distância para fazer o dia a dia, o cotidiano. Então, a JAICA fez esse diagnóstico, preparou um projeto de estudo, e isso aí vem passando de governo a governo, passa tempo, e já temos, só de governo tucano, nós temos 16 anos. Né? 16 anos de governo tucano, a gente ouvindo a mesma coisa. Muito já foi feito e muito ainda vai fazer. Muito já foi feito, é o mesmo discurso sempre. O mesmo discurso sempre. Muito já foi feito, muito ainda vai fazer. E nós não fizemos absolutamente nada. Né? A nossa irresponsabilidade no processo é tão grande que o BRT, que começou em Curitiba, foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Foi para a Colômbia, foi para vários outros países do dito primeiro mundo, foi para a África, foi para a Ásia, e foi só sendo melhorado. E quando voltou para Belém, veio para Belém para ser o pior BRT de todo lugar. Lembra quando construíram aquele complexo viário de trocamento? Eu digo que geralmente é mais ou menos assim que eu imagino. A empreiteira chega aqui e diz para o prefeito ou para o governador: olha, eu tenho um projeto que eu ia apresentar lá para Curitiba, mas eles não estão querendo lá. Vocês querem para ir? Aí chega aqui, coloca no meio da gente aqui, a gente tem que aceitar. Porque daquele complexo viário que tinha aquelas passarelas ali no entroncamento, eu trouxe aqui um especialista em mobilidade urbana, que foi o secretário de Planejamento do Rio de Janeiro, Alfredo Serquis, e ele foi comigo verificar, porque eu era secretário de Meio Ambiente e eu queria construir um sistema cicloviário na cidade. E ele me disse, e quando ele olhou aquilo lá, ele disse: isso aqui é um monumento à idiotice. Isto é um monumento à idiotice. Né? E ele me sugeria, até para brincar com a cidade, que naquela passarela que tinha em cima do túnel, que eu fizesse ali um jardim suspenso, que era para poder aproveitar, porque a passarela ninguém usava. Aí quebraram tudo aquilo que é dinheiro nosso, quebraram tudo numa madrugada. Eu quase choro quando eu vi quebrar aquele monte de concreto que a gente tinha pago a um alto custo, e fizeram agora esse novo sistema. Esse novo sistema é tão mal planejado, né, que o exemplo disso é o seguinte: nós temos dois efeitos ali que mostram que não teve estudo algum.
A feira do entroncamento, eu tive semana retrasada na feira do entroncamento e os comerciantes estão chorando. Por quê? Porque eles fizeram o sistema e não tem acesso mais à feira. E a feira, as pessoas investiram, é o ganho delas. As pessoas não conseguem mais chegar na feira. Aqueles comércios que tem lá estão acabando tudinho por inanição. E as pessoas desempregadas, as pessoas com problema, não se estudou nada. O monumento do Oscar Niemeyer, que é talvez o único monumento fora do eixo Brasília, nós temos aqui, nós conseguimos pagar para fazer um monumento em homenagem à cabanagem do Oscar Niemeyer. Ninguém consegue parar para ir lá, não tem lugar para parar para ir lá. Entendeu? Então, o sistema de transporte público, o sistema de planejamento de mobilidade urbana no nosso estado nunca teve, nunca existiu. Não existe. Por que não existe? Porque nós temos um problema seríssimo aqui no estado do Pará, que é o seguinte: o governador se elege e loteia os órgãos públicos para os seus amigos políticos incompetentes. Incompetentes, uma parte deles ladrões mesmo. O Pará, junto com São Paulo, são 2 estados que têm mais ficha suja concorrendo nas eleições. O estado do Pará, vou repetir, o estado do Pará e São Paulo são 2 estados que têm mais político ficha suja concorrendo no processo eleitoral. Então acaba que os órgãos passam a ser um butim, né, do processo eleitoral. Aí você coloca lá o fulano que vai administrar e ele coloca toda a turma dele lá de incompetentes, e às vezes não é só de incompetentes, são de pessoas de má fé mesmo, que absolutamente não tem nada a ver com o órgão e vão desviando todo o recurso público e sucateando o órgão. É uma canibalização dos órgãos públicos. O que acontece no Detran, aconteceu, por exemplo, na CEL. Nós fizemos, quando o estado do Pará pensou em trazer para cá o Grand Prix de atletismo, qual foi a ideia? Traz um grande evento de atletismo para cá, para impulsionar, né, e fazer com que os jovens do estado do Pará tenham gosto pelo atletismo. E se cria uma rede nas escolas públicas, nos bairros, né, para que os jovens possam frequentar essas academias, as quadras nas escolas, né, o espaço multiuso, e aí formar atletas para que com esse Grand Prix a gente possa ter atletas paraenses se sobressaindo no cenário nacional. Aí valeu a pena você investir no Grand Prix. Aí, veja bem, o que é que aconteceu? Entregaram a CEL na mão de um deputado federal, o deputado federal pegou todo o dinheiro da CEL e investiu em MMA. E o último Grand Prix que nós tivemos aqui não tinha um atleta paraense participando de absolutamente nada, com a menor chance de medalha. E o resultado é que muitos jovens que poderiam ter participado desses anos todos de programa de inclusão social, muitos desses jovens devem estar hoje metidos na cadeia ou embaixo da terra, morto pelo tráfico. Assim como eles são responsáveis por muitas dessas mortes que a colega colocou ali, né, que são mortes provocadas no trânsito que poderiam ser evitadas se a gente tivesse feito um projeto sério de organização do trânsito. Não só em Belém, em todas as regiões. Bom, o que é que nós temos hoje aqui no estado do Pará? O órgão de trânsito tem um grupo de funcionários que estudou, que lutou, que batalhou, que foi lá, fez seu concurso, passou, né, esperando ter uma carreira. E essas pessoas não conseguem prestar serviço no seu órgão. Por quê? Porque 40% do órgão é ocupado pela classe política, mais ou menos isso, mais de 40, né? Até mais de 40 ocupado pela classe política, de pessoas que não valorizam o corpo técnico e usam o órgão em todas as suas unidades municipais, né, regionais, como cabide político. Cabide político. Então, quando a gente vê aqui as fotos dos Ciretrans todos quebrados, dos Ciretrans do ar-condicionado seguro com uma tábua, né? Isso é um reflexo do que esse mal está causando ao nosso estado, né?
E aí, quando o órgão do Detran não tem uma política, não tem força para impor uma política, na base da técnica, né? Da boa técnica, da legislação que já tem, para fazer cumprir o poder de polícia, né? O efetivo poder de polícia. Qual é o poder de polícia do Detran? É que as pessoas, para dirigir um veículo na rua, elas devem passar por todo um procedimento que tem toda uma legislação e toda uma técnica que aqui se fecha os olhos para isso, né? Eu pergunto aqui, se vocês que são funcionários do Detran, se eu hoje pedisse para vocês fazerem uma avaliação nas escolas, nas autoescolas aqui, quantas delas vocês teriam que aprovar? Né? E a gente verifica na rua. A gente verifica na rua. Na rua a gente verifica. O trânsito de Belém é um trânsito infernal. As pessoas saem de lá, as pessoas não conhecem placa de trânsito. A gente percebe que as pessoas vão para a rua, viram sem dar sinal. Aqui em Belém virou uma mania de você meter a mão no pisca-alerta e pode parar em fila dupla. Parece que, eu não sei onde eles leram isso, se tem alguma cartilha, se vocês tiverem, me avisem. Eu não conheço que tem uma cartilha que diga que pisca-alerta é autorização para parar em fila dupla ou tripla aqui no estado do Pará. Mas aqui fazem isso. Aí eu não vou nem contar o que eu vejo de absurdo quando eu viajo pelo interior das motos. Moto com 5, 6 pessoas, 3 pessoas, 2 crianças, ninguém com capacete, né? A quantidade de motos que a gente vê apreendida nos postos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Estadual, né? Que é um outro problema. Outro problema. Eu estou com o vereador preso. Vereador do Partido Verde, preso, Edson Madeiro, preso. Por quê? Porque vinha denunciando a ação do Batalhão de Trânsito de Tomiaçu, correto? O Batalhão de Trânsito de Tomiaçu chegava em Concórdia e fazia arrecadação no final de semana, que era isso, a denúncia que ele vinha fazendo. O sargento responsável aproveitou que a sociedade, no final de semana, o governador ia visitar São Domingos do Capim, inaugurar a ponte São Domingos do Capim. Eles chegaram antes para fazer uma operação e saíram prendendo as pessoas e trocando apreensão com saco de farinha. E o vereador foi na rádio denunciar. A sociedade já estava revoltada, resolveu fazer uma ação e botaram a culpa no vereador. Ele estava respondendo por formação de bando, formação de quadrilha, tudo que o sargento que ele denunciava pôde fazer, fez contra ele, né? Tudo que podia fazer, fez contra ele. E a gente está aqui tentando tirar da cadeia. Ele já saiu uma vez. A gente está num processo longo, porque eles fizeram uma casinha, tá certo? Uma casinha para o vereador Edson Madeiro, porque ninguém aguentava mais em Concórdia, ninguém aguenta mais. O que acontece no interior, vocês sabem. Eu não estou falando aqui o que ninguém sabe. Por quê? Porque não tem o órgão técnico, não tem autoridade política para fazer o seu trabalho técnico. Agente de fiscalização.